Fala galera, análise de Corinthians 1, Atlético Paranaense 0, pela 31ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes em campo, a gente vê que o Corinthians teve menos posse de bola, 44 contra 56 do Atlético Paranaense, que teve aí um número alto, relativamente alto aí de posse de bola, contra um número, o 44% para um time mandante é um número baixo. Aqui embaixo a gente tem um gráfico, uma disposição no campo aí que mostra a distribuição média dos jogadores em campo, e a ideia aqui é a gente ver se teve alguma equipe que jogou mais adiantada em relação a outra, pressionando o seu adversário contra o seu campo defensivo, e aqui já dá para ver que os jogadores do Atlético, mais avançados dentro do campo, mas substituindo os jogadores aqui por uma linha que representa o posicionamento médio, o avanço médio dos jogadores dentro de campo, a gente vê aí que claramente a linha do Atlético Paranaense mais próxima do meio de campo em relação à linha do Corinthians. Para complementar a análise, a gente tem aqui alguns números que mostram a concentração das jogadas da partida de cada um dos times dentro em determinados trechos do campo. E a gente vai ver aqui que o Atlético Paranaense conseguiu mais jogadas no meio de campo, do total de jogadas da partida, 26% foram do Atlético no meio de campo contra 21% do Corinthians. E o Atlético Paranaense também conseguiu produzir mais no seu campo ofensivo, 13% contra apenas 8% de jogadas do Corinthians no seu campo ofensivo. Aqui embaixo a gente tem um gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo da partida. A gente parece que tem mais barras vermelhas do que brancas, representando um domínio maior por mais tempo do Atlético Paranaense em relação ao Corinthians. E considerando que um domínio total da equipe mandante vale 100 e um domínio total da equipe visitante vale menos 100, se a gente tirar a média do tamanho dessas barras todas aqui, a gente vai chegar em menos 7, o que mostra aí um domínio relativamente maior do Atlético Paranaense quando a gente tira a média de todas essas barras aí ao longo do jogo. Aqui do lado direito a gente vai ver algumas estatísticas que vão ajudar a gente a ver como que esse comportamento das equipes se desdobrou em ações de criação e de finalizações na partida. Então, começando pela expectativa de assistências, que é uma estatística que mede a capacidade das equipes em colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. A gente vê aqui 0,80 para o Corinthians contra 0,67 para o Atlético Paranaense, então leve superioridade para o Corinthians, apesar de ter tido um número relativamente baixo para um mandante e o Atlético ter tido um número mediano para uma equipe visitante. Então a gente vê que apesar do Atlético Paranaense ter tido mais posse de bola, ter conseguido dominar mais as ações no meio de campo e produzido mais no seu campo ofensivo em relação ao que o Corinthians conseguiu produzir no seu campo ofensivo, o Corinthians conseguiu ter uma superioridade aí em termos de proporcionar para os seus jogadores condição de marcar gols. Em termos de finalizações, foram 12 pelo lado do Corinthians contra 19 do Atlético Paranaense, um número bem alto aí pelo lado do Atlético para uma equipe visitante. Mas só olhar para a quantidade de finalizações não vai dizer muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem das finalizações propriamente ditas. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols, que é uma estatística que ajuda a gente a projetar o número de gols esperados por uma equipe com base na qualidade das oportunidades criadas, e a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações. Então, considerando as oportunidades criadas, a expectativa era que o Corinthians marcasse 0,97 gols e o Atlético Paranaense 0,76. E quando a gente considera também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que os goleiros teriam para defender as finalizações recebidas nos seus gols, esse número cai para o Corinthians para 0,40 e para o Atlético Paranaense sobe para 1,14. Então a gente vê aí o Corinthians com uma projeção melhor com base na qualidade das oportunidades criadas, mas considerando também a qualidade das finalizações, o cenário se inverte e o número fica mais favorável para o Atlético Paranaense. A diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols vai dar para a gente uma medida da qualidade do desempenho dos atacantes na partida. Então a gente vai ver que esse número é negativo para o Corinthians, menos 0,57, que mostra um mau desempenho dos atacantes do Corinthians. Eles reduziram a expectativa de gols do seu time com base na qualidade das finalizações. Pelo lado do Atlético, esse número é de 0,38, que mostra um bom desempenho dos atacantes do Atlético
Aliás, um desempenho mediano, né? As 3 estrelas aqui embaixo mostram que esse número não é alto, é um número apenas mediano para uma equipe visitante, mas de qualquer forma conseguiram elevar a expectativa de gols do Atlético Paranaense. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros na partida. Então, pelo lado do Corinthians, a expectativa era que marcasse 0,4 gols e conseguiu marcar 1. Essa diferença de 0,60 mostra aí um mau desempenho do goleiro do Atlético Paranaense, que tomou 0,60 gols a mais do que o esperado. Pelo outro lado, a expectativa era que o Atlético Paranaense marcasse 1,14 gols e não marcou nenhum. Então essa diferença de menos 1,14 mostra que o goleiro do Corinthians foi bem na partida e tomou aí praticamente um gol a menos do que o esperado. Esses números que eu mostrei, a gente pode ver eles aqui embaixo em forma de gráfico e vão ajudar a gente a entender como foi a construção do placar de cada uma das equipes. Então a gente vê pelo lado do Corinthians que, com base na qualidade das oportunidades, o Corinthians conseguiu criar uma expectativa de gols de 1, mas se a gente for olhar tudo que o Corinthians conseguiu, a gente vê que a qualidade das finalizações dos atacantes reduziu a expectativa de gols do Corinthians aqui para praticamente meio, né? Então essa barra vazada reduziu a expectativa de gols do Corinthians, mas o mau desempenho do goleiro do Atlético Paranaense elevou novamente a expectativa de gols do Corinthians, chegando aqui no 1 gol marcado. Então a gente vê aí que aquilo que o Corinthians teve de ruim no desempenho nas finalizações foi compensado praticamente pelo mau desempenho do goleiro do Atlético Paranaense. E se a gente for olhar aqui a construção do placar do Atlético, a gente vai ver que teve que a criação de oportunidades e de finalizações elevou a expectativa de gols do Atlético, né, para um pouco mais de 1, mas o desempenho do goleiro do Corinthians reduziu totalmente. Tudo que o Atlético Paranaense conseguiu construir foi reduzido, né, por essa barra vazada aqui que a gente vai ler da direita para a esquerda e deixou o Atlético Paranaense com 0 gols. Então, por um lado, boa parte do mau desempenho dos atacantes do Corinthians foi compensado pelo mau desempenho também do goleiro do Atlético Paranaense, e pelo lado do Atlético, tudo que o Atlético conseguiu construir em termos de oportunidades e de qualidade nas finalizações foi anulado pelo bom desempenho do goleiro do Corinthians. E para finalizar a análise, se a gente olhar todas as estatísticas aqui, desde expectativa de assistências até o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia da qualidade da partida. São todas estatísticas que eu considero que ajudam a gente a entender se a partida foi interessante ou não. Pelo lado do Corinthians, todas as estatísticas aí com 2 estrelas ou menos. Pelo lado do Atlético Paranaense, a gente só tem a estatística de finalizações com 5 estrelas. O que dá aí uma noção de que a partida não foi muito interessante. A gente já fez outras análises aí com muito mais estatísticas, com 4 ou 5 estrelas, tanto para a equipe mandante quanto para a equipe visitante. Então, parece ter sido aí uma partida não muito interessante, mas de qualquer forma boa para o Corinthians, que venceu o jogo por 1-0. Então, finalizamos aí mais uma análise de Corinthians 1, Atlético Paranaense 0. Espero que vocês tenham gostado e fica aí novamente meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!